O Botafogo, gente, foi o grande vencedor da rodada do Campeonato Brasileiro. Essa rodada, mesmo sem entrar em campo contra o Corinthians. É o que eu falo sempre pra vocês, né? Botafogo não depende só dele pra não ganhar o título, né? O Botafogo conseguiu uma grande poupança, né, no primeiro turno. Conseguiu colocar uma pontuação sobre todo mundo. E evidentemente que esse desgaste da equipe poderia aparecer no segundo turno, né? Não foi apenas a mudança de técnico, o técnico tem deixado em alguns momentos sim a desejar, mas não foi somente a mudança de técnico que gerou esse tipo de performance, né, do Botafogo pouco convincente em relação àquilo que a equipe conseguia fazer anteriormente. A personalidade da equipe em campo é outra em relação ao que era anteriormente, né? Só que o que acontece é que isso é muito normal. Isso acontece sempre com as equipes no segundo turno. Agora, o fato é, o Botafogo conseguiu uma pontuação muito boa. E o Botafogo entra na rodada, veja só, o Botafogo ele entra em cada rodada numa situação em que ele sempre vai vencer quando os seus perseguidores não vencerem. Se o Botafogo perder do Corinthians, o Botafogo já saiu dessa rodada vencedor. Porque o seu maior perseguidor, que é o Palmeiras, perdeu. Ah, mas o Botafogo poderia aumentar a vantagem para o Palmeiras. O Botafogo já tem uma vantagem grande em relação ao Palmeiras. E aqueles que acham que o Botafogo pode perder essa vantagem, estão se esquecendo que também pode acontecer com o Palmeiras o que aconteceu nessa partida contra o Grêmio. Perder seus jogos. Porque o Palmeiras hoje, o principal perseguidor do Botafogo, não tem apresentado em campo um futebol convincente, um futebol interessante, um futebol protagonista, um futebol que pode levar a equipe a um título. Não está apresentando. Então, aqueles que acham, por exemplo, que o Botafogo está correndo perigo, precisam entender que os seus perseguidores também não estão jogando bem. Esse segundo turno é o momento em que muitas equipes não estão conseguindo ter qualidade. Não é só uma ou outra, quase todas estão jogando mal, né? Então, é muito importante entender isso. O Botafogo sempre vai ganhar, né, a rodada quando os seus perseguidores, por exemplo, não somarem mais pontos do que ele. Então, por exemplo, se o Palmeiras perdeu, o Botafogo já ganhou a rodada, ainda que perca do Corinthians. Se ele consegue empatar, tá ótimo, excelente. Se vence, primoroso, né? O Botafogo vai ganhar a rodada quando ele empatar um jogo e os seus perseguidores empatarem também. A depender da situação, do caráter do jogo, enfim, o Botafogo pode ganhar a rodada também se ele, por exemplo, empata uma partida e os seus perseguidores ganham uma partida, né? Então apenas com o empate ele pode sair vitorioso da rodada. Então eu acho que está tudo muito bem com o Botafogo ainda, apesar da clara, né, evidente, né, queda de performance da equipe dentro de campo, né? Só que o Botafogo é muito merecedor da liderança do Campeonato Brasileiro pelo que fez no geral do Campeonato Brasileiro. Então esses últimos jogos aí não explicam o Botafogo, né? O que explica o Botafogo é toda a temporada do Campeonato Brasileiro até aqui. É isso que explica o Botafogo e é isso que justifica a liderança do Botafogo. É isso que legitima a liderança do Glorioso, meus amigos. Então, na verdade, assim, o Palmeiras vai perder o Grêmio, o Palmeiras poderia, né, até vencer o Grêmio, mas vencer o Grêmio em Porto Alegre era uma coisa muito difícil de acontecer. Muito difícil. Lembrando, o Botafogo foi lá e ganhou, né, no primeiro turno. Então, na verdade, assim, era um jogo em que o Palmeiras poderia perder ponto, poderia perfeitamente empatar no Sul, ou poderia perder o jogo no Sul. Eu falei anteriormente que o Palmeiras dificilmente ganharia essa partida, né? Até na Maristica aí eu falei, ó, acho que o empate é a vitória do Grêmio nessa partida aí. Entende? Então, outros jogos vão acontecer em que o Palmeiras também vai perder pontuação, vai perder pontos. Então, vai ter jogo difícil para o Botafogo daqui para frente, vai ter jogo difícil também para o Palmeiras daqui para frente, vai ter jogo difícil para o Grêmio também daqui para frente, né? E aí todos, na verdade, estão jogando mais ou menos um futebol ali com queda de performance. Só que, dentre todas essas equipes, tem uma que está muito à frente neste momento. Não é qualquer coisa estar 7 pontos do Palmeiras, vantagem que pode ir a 10 pontos se, eventualmente, o Glorioso conseguir vencer o Corinthians. É uma vantagem realmente enorme, gigantesca, que dá ao Botafogo uma segurança em relação à conquista do Campeonato Brasileiro. Então, evidentemente que o Botafogo precisa, né, recuperar um pouco de personalidade futebolística dentro de campo. Personalidade futebolística é personalidade dentro de campo, né? É saber os momentos em que precisa buscar o resultado, como é que faz isso aí, né? Trabalhar melhor essa ideia, né? Agora, eu acho que fora isso está tudo tranquilo, está tudo muito bem. Por quê? Porque os outros, né? E aí tem um problema. O torcedor do Botafogo, evidentemente, assiste o jogo do Botafogo, né? O torcedor do Botafogo vê o jogo de uma equipe ou outra de vez em quando, mas o olhar dele está direcionado, evidentemente, ao Botafogo. Então, é claro que muitos de vocês vão ver, né, os problemas acontecendo na sua equipe. E aí você, às vezes, se esquece que tem problemas também na outra equipe. Que está acontecendo nas outras equipes
nos perseguidores do Botafogo. Então o olhar do torcedor é um olhar realmente mais subjetivo, né? Porque ele não é amplo, ele não se amplia, por exemplo, e não chega, não alcança o desempenho das outras equipes também, né? Então, qual é a vantagem nesse caso, se vocês me permitem a observação, de ser um analista, né? É o fato de olhar com mais objetividade para o que está acontecendo. O Botafogo é o grande favorito para conquistar o Campeonato Brasileiro de longe em relação aos outros. Pode até não conquistar, mas isso é algo muito improvável em relação ao futebol que tem apresentado não somente o Botafogo, mas os outros também, né? E outra coisa importante é o seguinte: o Botafogo chegou, na minha opinião, no momento, né, em que não vai cair mais do que já caiu, né, em termos de rendimento. Ou apresenta esse rendimento aí, ou vai melhorar daqui para frente um pouco mais, né? Agora, se apresentar esse rendimento, continuar apresentando esse rendimento até o fim, ainda assim o Botafogo pode ser campeão. Por quê? Porque com este rendimento o Botafogo vai perder partidas, o Botafogo vai empatar partidas, mas também vai vencer partidas. No sofrimento, na dificuldade, mas vai vencer partidas. E quando vencer essas partidas aí, vai somar uma pontuação muito grande. Só que os outros também vão empatar, vencer e perder. Só que, se a gente olhar de novo para a tabela, quem está muito à frente é o Botafogo. Então, na minha opinião, está tudo muito bem. Agora, quanto ao Corinthians, tem que tentar ganhar. Tem que pensar, na verdade, em ir para o estádio do Corinthians para ganhar o jogo. Por quê? Porque está jogando contra o adversário que está, né, nas cordas completamente, com um desempenho pífio, ridículo, né, inapropriado, um desempenho que envergonha as tradições corintianas, com um técnico que é o ex-técnico de atividade, um senhor que já está aposentado e ninguém percebeu ainda, né? A equipe do Corinthians, ela é muito ruim taticamente falando, né? Uma equipe que tem muita dificuldade para transitar para o campo ofensivo, uma equipe que defende muito mal, né? Uma equipe que, quando tenta atacar o adversário, deixa brechas absurdas dentro de campo para receber contra-ataque, né? E uma equipe que, quando está esperando também o seu adversário no seu campo de defesa, também apresenta dificuldades, até mesmo em compactação de linhas. É um negócio bravo, brutal o que está acontecendo com esse Corinthians. Então o Botafogo tem que assumir o controle desse jogo, seja tendo uma maior posse de bola ou uma menor posse de bola. Ter o controle do jogo e ser protagonista na partida não significa ter um maior percentual de posse de bola em relação ao adversário. O controle do jogo pode ser feito com um menor percentual de posse de bola. A questão é como é que eu executo, né, uma linha defensiva com eficiência para intimidar o adversário e também utilizando um contragolpe que vai ferir o adversário quando ele acontecer. Esta é a jogada. Né? Se consegue, por exemplo, se defender muito bem e atacar, contra-atacar de forma muito incisiva, pode perfeitamente ferir aquela bola que passa perto, aquela bola que toca na trave, aquela bola que, enfim, isso tudo assusta e intimida o adversário, ou aquela bola que vai parar dentro das redes, né? Isso tudo intimida o adversário e mostra a força da proposta da equipe que está adotando uma postura mais defensiva com um menor percentual de posse de bola, que é o que o Botafogo pode fazer na Neoquímica Arena. Assim como também pode tentar dominar a partida tendo um maior percentual de posse de bola, porque essa equipe do Corinthians é impressionante. Ela costuma ter posse de bola muito menor do que qualquer adversário, mesmo nos seus domínios. Então, independente de como o Botafogo vai jogar, o Botafogo tem que ter personalidade em campo e entrar em campo para pensar na vitória, gente, contra o Corinthians. Porque é possível ganhar do Corinthians hoje fora de casa, né? Então o Botafogo tem que ter essa percepção. Não pode abandonar essa percepção e não pode deixar de construir o resultado positivo, o melhor resultado possível que é a vitória nesse jogo contra o Corinthians, né? Não tem mais nada a perder, porque já ganhou a rodada. Como o Botafogo já é um vencedor da rodada, o Botafogo não tem nada mais a perder, então tem que tentar ser um pouco mais ousado para conseguir ampliar ainda mais essa vitória. E ampliar essa vitória é, por exemplo, empatar com o Corinthians? Sim, é empatar com o Corinthians. Ampliar essa vitória ainda mais é vencer o Corinthians. Agora, sem troca a mentalidade de defender, né, apenas para tentar conseguir um empate, pode ser perdedor dessa partida. Vai continuar vencendo na rodada, mas muito menos do que deveria e poderia. Então é muito importante que o Botafogo olhe para esse jogo como um jogo para ser vencido, como se fosse a final. A equipe anteriormente entrava nos jogos como se estivesse disputando a final. E hoje a coisa não tem funcionado mais assim. Pois bem, na partida de hoje contra o Corinthians, o Botafogo tem que ter essa ideia, né, de entrar em campo, né, pensando que está disputando uma final de campeonato mundial, gente. É daí que vem a vitória. E se essa vitória acontecer, meus amigos, aí já era o campeonato, porque a pontuação fica muito ampla, né, e vai ficar muito mais complicado para os adversários conseguir alcançar o glorioso. Tá bom, meus amigos? Então é isso, muito obrigado pela gentileza de ficarem comigo neste vídeo aqui. Até o final.